Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre o filo equinodermos, tá? Esse é o último filo dos invertebrados, tá bom? Então, o que significa equinodermos? Equino significa espinho e derma significa pele. Então, são animais que têm espinhos na pele. Eles constituem um dos filos mais distintos do reino animal e eles são abundantes em todos os oceanos do mundo. São animais de vida livre, então não tem nenhum representante que seja parasita, tá? Apresentam simetria radial nos adultos e bilateral nas larvas. Então, aqui, olha, simetria radial, inclusive, no caso da estrela, tem essa particularidade de chamar de pentarradial por causa dos braços, que são 5. Pente é 5, tá? Mas é o significado de uma simetria radial, que é qualquer parte que você divide é igual, tá vendo? Não tem lado direito e esquerdo. Diferente das larvas, que tem simetria bilateral, que aí você consegue dividir aqui ao meio em direito e esquerdo, tá? Não possuem cabeça e a boca normalmente ela está situada na região oral, que é a parte de baixo, e o ânus na região aboral. Isso na maioria deles. Então aqui, olha, por exemplo, essa é a região oral, a parte de baixo. Então a boca está aqui. Aí aqui essa é a região aboral, que é a parte de cima. Então o ânus fica aqui. Então isso que é boca na região oral e ânus na região aboral, tá? Eles apresentam endoesqueleto. Lembra que vocês viram os artrópodes que tem exoesqueleto? Exo é fora, endo é dentro. Então eles têm um esqueleto interno, tá? É diferente do artrópode. Esse endoesqueleto é flexível e geralmente ele tem os espinhos que se projetam para fora da pele. Então aqui, ó, esse seria o endoesqueleto, tá? Que ele é normalmente calcário, né? Mas ele é flexível. Então tem todas essas plaquinhas, ó, que são encaixadas aqui, e aí aqui tem os espinhos que são projetados para fora. Então esse seria o esqueleto interno que nós estamos falando, tá? Então isso já é próximo do filo que vem depois deles, que é dos cordados, que tem um endoesqueleto, ou seja, uma sustentação interna, tá? É nesse sentido. Então, não vai pensar que seria osso, não, mas é uma estrutura interna, tá? Então, isso se aproxima dos vertebrados, por exemplo, que tem o esqueleto interno, tá? Esse endoesqueleto, eu falei para vocês, é composto por placas calcárias, e essas placas são soldadas na pele, como vocês viram lá, e nos músculos. Na pele, eles também possuem pinças que são chamadas pedicelárias. Essas pinças, elas fazem a limpeza de toda a superfície do corpo e algumas delas também têm substâncias tóxicas para defesa. Então, olha aqui. Aqui está o espinho, né? Então, são vários espinhos aqui. No meio desses espinhos tem as pedicelárias. Tá vendo que tem aqui essa partezinha que seria para limpeza, como um ganchinho. E essa é uma pedicelária que tem toxina, que aí é para defesa deles, tá? Então, fica aqui misturado no meio dos espinhos essas pedicelárias. São todos marinhos, tá? Todos, não tem nenhum representante de água doce. São grandes, não tem nenhum representante parasita e nem colonial. Então, ele é sozinho, ele não forma colônia, nenhum deles. Apresenta uma grande variedade de formas, né? Por exemplo, braços, quando você pensar em estrelas e serpentes do mar. Ramificado e plumoso é o lírio do mar. Esférico e cilíndrico, as bolachas da praia, os ouriços e os pepinos do mar. Então, olha aqui, a estrela
Tá vendo que ela é semelhante à serpente do mar, que também é chamada de ofiuro. Né? Ela só tem os braços aqui mais longos, né? E mais finos. A bolacha da praia, que é circular, como o ouriço, também aqui o pepino. E o lírio do mar, que é um representante fixo, que é diferente aqui deles, né? Ele é todo plumoso aqui, tem uma forma diferente. Eles possuem um sistema ambulacrário. Esse sistema é característico do filo dos equinodermos. Então, são canais, tem um líquido dentro que auxilia tanto na locomoção, quanto na alimentação, quanto na respiração. Então, são várias funções para o mesmo sistema, tá? Ele é feito de uma placa madrepórica, onde ele tem um canal anelar, circular, em volta do tubo digestório. A placa permite que o líquido penetre no sistema e equilibra as modificações de pressão na água. Então, olha aqui. Aqui tem o canal anelar ou circular, que fica em volta do sistema digestório, tá? Que o estômago fica bem aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o estômago. Então, nessa figura, tá mostrando só o sistema ambulacrário, certo? Então, tem esse canal circular, aí tem essa placa, que é a placa madrepórica, que é uma placa porosa, que permite a entrada da água aqui. Aí tem esses canais, ó, tá vendo? Um monte de canaizinhos que são radiais, por onde a água circula. E tem os pés ambulacrais, que vão fazer a locomoção do animal, tá vendo? É cheinho de pezinhos. Tudo isso daqui é pezinho ambulacral. Aí nessa outra figura mostra os órgãos associados a esse sistema. Então tem lá o estômago, aqui tem um estômago cardíaco, então com a função de pulsação da água, né? Aqui no meio dos canais, aqui, ó, tá mostrando os pezinhos, essas ampolas, que eu vou mostrar depois em outro slide melhor. Aqui tem a gônada, tá? Essa parte que é uma glândula reprodutora, né? No meio dos canais, a glândula digestiva, ó, tá vendo? Parte aqui do estômago e segue essa glândula da digestão, certo? Então, os espinhos, né? Então, mostra que esse sistema ambulacrário, ele tá por todo o corpo, são vários canais, aí esses pezinhos associados, essa placa que permite a entrada de água, e aqui os órgãos que estão aqui juntos ao sistema ambulacrário, que é um sistema que vai fazer a locomoção, a digestão, a circulação dessa água, enfim, tá? Então, é um sistema que vai fazer tudo. Na extremidade interna de cada pezinho, existe uma ampola musculosa que vai injetar água no pé. Quando injeta essa água no pé, ele distende e a ventosa ajuda na fixação do pé num substrato, por exemplo, numa rocha, tá? O funcionamento dos pezinhos permite que o animal suba em superfícies verticais, que ele abra conchas de moluscos ou mesmo que ele se agarre às rochas, tá? Por exemplo, a estrela do mar, o alimento principal dela é a ostra. Então, através dos pezinhos, ela abre a concha para se alimentar. Então, olha aqui, para vocês entenderem. Aqui são todos os pezinhos, como eu falei para vocês. Então, aqui, olha, o funcionamento deles. Então, tem a ampola e aqui embaixo tem a ventosa, tá? Aqui é um substrato, por exemplo, uma rocha, tá? Onde ela vai se apoiar e vai grudar. Então, quando essa ampola se contrai, ela joga a aguinha aqui. Então, esse pezinho distende e, através da ventosa, ele gruda. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Ela tá contraída, a ampola. Aí, teve a contração aqui do músculo que grudou, tá? Aderiu
aqui no substrato, que tem glândulas de muco aqui na ventosa. Agora, quando essa ampola dilata, olha a diferença, contraiu e dilatou, certo? Então, essa água circulou aqui. Quando essa ampola dilata, ela retrai o pezinho que estava grudado aqui. Tá vendo, ó? Distensão da ampola e a contração do pezinho. Então, ele encolhe aqui. Então, pensa nesse movimento em todos os pezinhos, tá? Lógico que é lento, mas todos eles se locomovem assim. Então, contraiu, ele distende, gruda. Depois, dilatou, ele retrai. Então, vai subindo e descendo aqui o pezinho e assim eles vão se locomovendo, tá? Esse é o funcionamento dos pés ambulacrários. Eles têm sistema digestório completo, então boca e ânus. Apresentam digestão extracelular, por quê? Porque eles já têm glândulas digestivas, tem estômago, tem intestino, a absorção do alimento é feita pelo intestino, então digere lá no estômago, nas glândulas, e depois a absorção é feita pelo intestino. Então não é dentro da célula, a digestão é nos órgãos, tá? São carnívoros ou herbívoros. Os gases respiratórios, eles vão se difundir, vão se espalhar pelos pés ambulacrários. Em ouriços e estrelas, além dos gases se difundirem pelos pés, a respiração também é feita por pápulas, que são brânquias externas, tá? Que elas ficam ali junto com os pés ambulacrários. O pepino do mar, ele tem uma particularidade que ele respira por árvores respiratórias, tá? Que ficam próximas à cloaca. Então, olha aqui. Coloquei aqui 3 exemplos. Então, essas são as brânquias, que também são chamadas de pápulas. Fica aqui no meio dos espinhos, tá vendo? Você fez um corte aqui, então essa partezinha aqui, você tá vendo assim, né? Essa é a visão se você estivesse vendo dessa forma. Então, aqui fica as pápulas, aqui os espinhos, né? Aqui é isso da estrela do mar. Do ouriço, mesma coisa. Tem lá o sistema ambulacrário, os pezinhos, lá que nós já falamos, os espinhos, né? Os pezinhos aqui também fazem parte dessa respiração, mas além disso, ele tem as brânquias, que no caso do ouriço fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui no caso da estrela, são essas pápulas que ficam nessa posição. Agora, aqui no ouriço, as brânquias ficam aqui, e aqui ele tem uma particularidade, que é chamado de lanterna de Aristóteles, que fica em volta da boca, que a boca dele é aqui, né? Ó, o ânus aqui e a boca aqui. Então, em volta dessa boca tem a lanterna de Aristóteles, que é como um dente, tá? Que ajuda a agarrar o alimento. Então, tem essa ponta aqui como um gancho que serve para isso. E é chamado de lanterna de Aristóteles. E aqui no caso do pepino, essa é a árvore respiratória. Ó, tá vendo? Ele tem lá todos os órgãos do sistema ambulacrário. Aqui tá o ânus, a boca tá aqui, que ele tem esses tentáculos em volta da boca, né? Uma particularidade dele. E aí os órgãos que eu já falei para vocês, todos esses canais, órgãos da digestão, mas eu queria mostrar para vocês aqui a árvore respiratória, que o que nós falamos da estrela e do ouriço, que a respiração vai acontecer pelas brânquias ou pápulas e pelos pés, aqui no pepino do mar, pela árvore respiratória e pelos pés. Aqui, deixa eu só comentar com vocês, eles têm uma defesa que, quando eles se sentem ameaçados, eles podem jogar todos esses órgãos digestórios pelo ânus. Então, ele contrai aqui, ele libera os órgãos pelo ânus e, enquanto o predador está comendo os órgãos, eles vão embora e depois regenera
esses órgãos. Então, é uma forma de defesa, tá? Isso é uma característica do pepino do mar. Não existem vasos sanguíneos. Então, o líquido que está lá dentro do sistema ambulacrário é que vai distribuir os nutrientes. Então, não tem sangue. As excreções, elas são eliminadas por difusão, ou seja, de célula a célula, também pelo sistema ambulacrário e pelas brânquias. Então, tudo que não vai ser utilizado, que seria as fezes deles, a urina deles, né, que é chamado de excreção, o produto a ser eliminado, tá? É feito de célula a célula, porque não tem um sistema próprio para isso, certo? E aí vai passar por dentro do sistema ambulacrário e também pelas brânquias. Eles se locomovem por pés ambulacrários, né? Como eu falei para vocês, com exceção do lírio do mar, que é fixo. Não possui cérebro, não tem gânglio no corpo e nem em alguma estrutura fixa, né? Porque eles não têm cabeça também, mas não tem gânglio nenhum, não tem cérebro e tem uma recepção, uma percepção sensorial que é feita por células, mas são células que também não são especializadas e que ficam lá na epiderme, certo? Então, isso seria o sistema nervoso dele, que é muito primitivo, né? Se é que a gente pode chamar aqui de sistema nervoso. Mas é só essa percepção sensorial, tá? Não tem nenhum centro ali de comando. São dioicos, ou seja, sexos separados, tem fecundação externa, então vai acontecer lá na água. O desenvolvimento é sempre indireto, então tem larva, e tem uma grande capacidade de regeneração. Então, por exemplo, ó, você pegar a estrela e dividir no meio, então sobraram aqui 3 braços. Esses 2 vão regenerar e vai formar uma estrela inteira. Aí, esses 2 braços aqui também vão regenerar esses 3 braços que foram cortados e uma estrela inteira. Então, a capacidade de regeneração é muito grande. Então, de uma estrela que você partiu no meio, você tem 2 estrelas. Isso não deixa de ser um tipo de reprodução assexuada, né? Porque eles acabam originando duas estrelas aqui no caso, tá? Agora, para finalizar, vou falar para vocês da classificação dos equinodermos. Então, existem 5 classes que são as mais importantes. Então, é a classe asteroídea, que a estrela do mar é que faz parte dessa classe, tá? Pelas características particulares delas. Aí tem a classe ofiuroídea, que é dos ofiúrios, que também são chamados de serpente do mar, tá? Que é bem parecido lá com a estrela, só que é aquilo que eu falei para vocês. Tem braços mais longos, né? Em maior quantidade e mais finos. A classe crinoídea, que é do lírio do mar, esse é o único que é fixo, tá? Fixo lá num substrato qualquer. A classe equinoídea, que é das bolachas da praia e dos ouriços do mar, tá? Que é circular, né? Por conta do próprio formato do corpo, que tem essas divisões aí dessas classes, né? Com algumas particularidades de cada um. E por último, a classe holoturoídea, que é do pepino do mar, tá? Que também é chamado de holotúria. Que aqui está o pepino do mar, que até eu falei para vocês que em volta da boca ele apresenta esses tentáculos, certo? Bom, pessoal, então nós finalizamos os invertebrados, tá bom? Através desse filo dos equinodermos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.